Com a palavra, vereador Rick Zanata. Senhor presidente, nobre vereadores, população que nos acompanha, se tu puder botar aquela imagem no telão, Marciano, enquanto eu vou falando aqui, eu te agradeço. Realmente hoje eu escrevi o discurso, porque tem coisas que a gente gostaria de falar, mas a gente não pode, porque senão a gente é processado. Mas, vamos lá. Após 3 semanas de recesso, retornamos às sessões ordinárias com o dever de representar, fiscalizar e, acima de tudo, falar a verdade, doa quem doer. E é impossível voltar a essa tribuna sem expressar indignação com o rumo que o nosso país tem tomado nas últimas semanas. O presidente Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar, não por corrupção, não por roubo de dinheiro público, mas por supostos crimes de opinião e por uma perseguição judicial escancarada. O inquérito das milícias digitais virou uma arma de silenciamento político. A decisão, mais uma vez, partiu do então ministro Alexandre de Moraes, que concentra poderes jamais vistos em um regime democrático. Estamos diante de um STF que deveria ser imparcial, mas que acusa, investiga, julga e pune sozinho. E o mundo está observando. Na semana passada, parlamentares dos Estados Unidos propuseram sanções contra Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky, que pune violadores de direitos humanos. O ministro do STF foi acusado formalmente por congressistas americanos de praticar censura, abuso de poder e prender opositores sem julgamento justo. Se fosse em outro país, seria chamado de ditador. Aqui a esquerda aplaude e chama isso de defesa da democracia. Enquanto isso, o presidente Lula continua sendo um vexame internacional. Disse recentemente, se Trump tivesse feito o que ele fez nos Estados Unidos com as eleições no Brasil, ele também estaria sendo processado, estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele seria preso como Bolsonaro. Essa declaração infeliz foi feita em meio à sua tentativa de relativizar a perseguição política do Brasil. Não bastasse isso, Lula informou que o ex-presidente Bolsonaro foi responsável direto pelas taxações impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Um absurdo completo que tenta mascarar a incompetência da atual diplomacia brasileira ao culpar adversários políticos por fracassos internacionais. Chamou empresários brasileiros de gananciosos, parasitas, voltou a atacar a classe média, afirmando que vivem acima do que podem, um presidente que quer regular mídia, insultar o setor produtivo e fletar com autoritarismo internacional. Não tem legitimidade para falar em democracia. Lula segue, passo a passo, o manual da esquerda autoritária latino-americana, o mesmo que transformou a Venezuela em uma ditadura disfarçada de democracia. Assim como Chávez começou atacando elites e calando a imprensa. E Maduro aprofundou a crise com perseguições políticas e ruínas econômicas. Lula tenta reescrever a história com uma narrativa de inclusão, enquanto empurra o Brasil para o mesmo abismo. Mas aqui ainda há resistência. O Brasil não será a próxima Venezuela. E nossa liberdade não será trocada por cargos, narrativas ou conchavos. Já no campo econômico, o Brasil segue sem rumo. O ministro da Fazenda tem dado verdadeiras aulas de como afundar um país. A condução da política fiscal está cada vez mais improvisada, sem clareza, sem metas confiáveis e sem confiança do mercado. Isso não é apenas despreparo técnico, é desrespeito com quem trabalha, empreende e paga impostos. A mesma esquerda que no passado dizia defender a liberdade e a justiça social, hoje defende censura, prisão de adversários e aliança com corruptos. A narrativa do bem contra o mal caiu. Hoje vemos o bem deles se aproveitando do poder com cargos, emendas, censura e opressão. A esquerda brasileira virou um cartel político e ideológico que só se beneficia de quem está no topo da estrutura. Nós do Partido Novo não
nos curvamos. Não aceitamos esse teatro de democracia que na prática oprime, censura, persegue a quem pensa diferente. A liberdade de expressão, a responsabilidade fiscal e o respeito à Constituição são valores inegociáveis para nós. E se os que hoje estão no poder pensam que podem calar a direita, saibam, não nos calarão. Seguiremos firmes, falando a verdade, denunciando abusos e defendendo os brasileiros de bem que querem um país livre, justo e honesto. Eu fiz questão de colocar essa foto na tribuna, né? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Antônio Palocci, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Já lhe concedo a parte, vereador. João Vacari Neto, crimes de corrupção, passiva e lavagem de dinheiro. Delúbio Soares, crimes, lavagem de dinheiro. José Dirceu, crimes, corrupção, passiva e lavagem de dinheiro. Marcelo Odebrecht, corrupção, ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Alberto Youssef, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Léo Pinheiro, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso tudo com provas robustas. Provas robustas. Concedo a parte, vereador Jean Pirola. Obrigado, vereador. Parabéns. Obrigado, vereador Pirola. O nosso presidente Bolsonaro, qual foi o crime que ele cometeu? De opinião, de aparecer no Instagram do filho. Motivo, tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. As pessoas que acham que isso é normal, infelizmente, pessoal, ou as pessoas elas são muito ingênuas, como existe, com certeza pessoas humildes, né, que às vezes acabam caindo nessa conversa fiada, ou é mau caratismo mesmo. Então, presidente, seria isso. Muito obrigado. E que Deus abençoe o nosso país, porque realmente a gente está caminhando a passos largos em direção à venezuelização do nosso país. O que aconteceu na Venezuela está acontecendo exatamente igual aqui no país. Calando a imprensa, calando opositores. Conceda a parte, vereador Felipe. Só uma parte aqui. O Senado é o contrapeso dessa hipocrisia que está na nossa justiça. E, infelizmente, a nossa senadora, a dona Ivete, ainda não se decidiu se é a favor ou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. É uma brusquense. Então, a gente precisaria realmente mobilizar, nós como vereadores, a imprensa, o pessoal, as pessoas realmente, os brusquenses, que essa senhora que ocupa hoje um cargo que representa Santa Catarina, representa Brusque, ainda não sabe, não se decidiu se de fato é a favor ou contra o que está acontecendo no nosso Brasil. Então, me envergonha, porque realmente é uma brusquense, e precisamos nós, como vereadores, ter mais atitudes também, povo brusquense se manifestando, para que de fato conseguimos colocar ao menos as coisas nos seus devidos lugares. E o Senado, constitucionalmente, a figura, a instituição que pode realmente barrar o que está acontecendo no nosso Supremo. Bem lembrado, vereador Felipe. Já concedo a parte, vereador Paulinho. Obrigado, vereador Rick. Ontem, no nosso evento do PL, estavam lá nossos vereadores do PL, o Léo, o Valdir e o Pedro. A Ana, a deputada Ana, fez uma fala primordial, importante. Ela falou que a direita é nova no Brasil, então não pode desistir. Por isso que tudo que tu mostrasse aqui, realmente quem olha, mesmo que não goste de política, vai ver que injustiça é essa. Então nós não podemos desistir, tem que continuar mais 15 anos. Se é nova 15 anos, continuar mais 15 para que a gente consiga fazer o que eles conseguem fazer organizados. Isso mesmo, vereador. Concedo a parte, vereador Pedrinho. Obrigado, vereador Rick. Esse tema é um tema muito desgastante, principalmente para quem considera a justiça ainda como a balança que é cega. Eu, como já repeti anteriormente, eu tenho ainda fé nas instituições, porém decisões de alguns juízes nos causam muita estranheza. É a máxima de Lenin, não é isso? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. É isso que está acontecendo na minha visão, isso é apenas uma opinião. É muito triste como povo está passando por tudo isso, esse país que é maravilhoso e onde muitas vezes me parece que o justo está sendo injusto. Exatamente. E aquele que deveria ser justiçado, ele está solto. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu queria só pedir mais um minuto para finalizar, presidente, e eu queria pedir para o Marciano colocar o vídeo no telão, Marciano, só para refrescar a memória de
de toda a população aqui de Brusque. De 30 anos, é fundador do PT, foi ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil da Dilma, é uma das figuras mais inteligentes desse país. Se o Palocci acha que deve fazer eleição e contar alguma coisa, para o Palocci é maior de idade. Eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta, que o Palocci não vai fazer delação. Se fizer delação, ele pode contar tudo que ele souber, eu tenho certeza que pode prejudicar muita gente, menos eu. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro, que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht, numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso. O presidente falou que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, os Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, o Odebrecht combinou com o Guido Mantega, que me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que esse vídeo, para quem viu e não entendeu, porque a gente teve que acelerar ele um pouco, era o braço direito do Lula falando que entregou vários montantes em dinheiro, propina para o presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Inscrito, vereador Leonardo Schmidt. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a todos os amigos da imprensa, meu boa noite a todos novamente. Vereador Rick, daqui não tiro nenhuma vírgula da sua palavra, da sua fala aqui, com relação a esse escândalo que a gente está vivendo em nosso país. É com o coração partido, com o coração machucado mesmo, que eu falo aqui nessa tribuna, e a gente sabe que hoje o que a gente fala, estamos sendo processados, como a gente vê aí no cenário nacional, mas a gente não pode se calar diante de tanto escândalo, tanta crueldade que estão fazendo. O nosso presidente Bolsonaro, um ser honesto, um ser puro e verdadeiro, que resgatou a ordem, o progresso, o patriotismo da nossa nação, e ver simplesmente uma pessoa com a toga se achando no total direito, que tem o total direito de querer punir um grande representante, um grande líder da direita do nosso país, sem prova alguma. Me falem qual condenação que ele está sendo hoje culpado. Não teve rachadinha, não teve dinheiro na cueca, não teve triplex, não teve sítio em Atibaia, não teve nada para ser julgado dessa forma, sem poder falar com seus filhos, sem poder se comunicar com o seu povo, com seus familiares. Isso é injusto, é uma situação muito triste que acontece no nosso país. Não deveria, porque nosso país não tem que se dividir dessa forma. Uma nação forte, uma nação pujante como é a nossa, e ver essa lamentável decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que isso não vai ficar assim, perante toda a força, e a força maior que eu falo, porque até Deus que foi, né, o nosso Criador, foi crucificado por pessoas. Tenho certeza que isso, Deus não dorme, Deus não vai deixar a nossa nação nas mãos dessas pessoas para fazer o que já está acontecendo com outros países comunistas que estão à beira já da falência, da fome, e a gente vê pregações aqui de que acham que vivem num país bom, como a vereadora do PT veio aqui agora falar. Eu fico impressionado, com todo o respeito, vereadora. Que mundo que vir aqui falar que o país está saindo da fome, que o país está bom, é inadmissível. Da minha parte, meu ponto de vista, todo o respeito à senhora, à sua pessoa,
agora com o partido, com as pregações, com o que pregam a nossa nação, eu não concordo. Então, dessa forma, a gente vem aqui repudiar essas ações, essa perseguição que estão fazendo com o nosso presidente. Conceda a parte, vereador. Leonardo, é democracia que a gente está vivendo. E o que eu trouxe não foi dados que eu inventei, foram pesquisas realizadas, estudiosos que apontaram o assunto. Então, eu não ia me furtar de trazer algo que eu sei que é benéfico, ter comida na mesa. Então, não estou inventando. Por favor, respeite. Né? Pesquisa falsificada, com certeza. Pode ter certeza disso. Porque não é isso que a gente vê também nos índices que apontam no nosso país. Tá? Então, dessa forma, eu repudio aqui, tá? Toda essa farsa, tá, comunista que está no nosso país. Não dá para aceitar, não dá para concordar com o que a gente vive hoje aqui no nosso país. Então, seria isso, presidente. Conceda a palavra, vereador. Obrigado, vereador Léo. Sei que o senhor fala do coração, sei que o senhor fala realmente com emoção uma situação dessa, onde nós vemos todo o ocorrido até então, né? Um presidente que não tem condenação, com prisão domiciliar usando tornozeleira. Um senador da República sem processo usando uma tornozeleira. Daqui a pouco vai ser um deputado federal, vai ser um deputado estadual, vai ser um vereador ou um prefeito sem processo, sem condenação, sem acusação. Daqui a pouco vai ser a imprensa nacional, a grande imprensa nacional, que também serão tiradas do ar por crimes de opinião. Por isso que eu concordo com as suas palavras, que realmente o Brasil não é o país das maravilhas, que a narrativa... Com certeza, vereador. É isso que a gente fala aqui com o coração, como o senhor falou. E até vou falar, nos faltam palavras, às vezes, cara, para falar tudo que a gente queria aqui. Porque é uma vergonha ver o que o nosso país vem atravessando, vivendo. A imprensa está aí, está mostrando, só não vê quem não quer. É ridículo, ridículo. E como foi falado aqui, simplesmente por falar, por se posicionar, por aparecer nos vídeos dos seus filhos, agora temos um presidente honesto, que lutou pelo nosso país, que resgatou o patriotismo, como eu falei, tendo que ter uma prisão domiciliar, aonde foi descoberta vários crimes, como foram aqui já apontados hoje aqui nessa tribuna, por corrupção, por dinheiro, lavagem de dinheiro, e as pessoas simplesmente por um canetaço desse próprio juiz estão livres, estão aí, e aí querem pregar uma situação que não existe, que não tem como nós concordar e ficar calados. Conceda a parte, vereador Rick. Obrigado, vereador. Primeiramente, parabéns. A gente precisa ter coragem, Léo, de subir na tribuna e se posicionar referente ao que está acontecendo no nosso país. Mas eu quero pegar um gancho até da fala do vereador Pirola, que não é só políticos, vereador Pirola, não é só a imprensa, não é o próprio assessor de gabinete do Alexandre de Moraes, que foi para os Estados Unidos e fez aquela denúncia, que no meu ponto de vista a prisão do Bolsonaro foi só cortina de fumaça, para esconder algo muito maior que está acontecendo. Ele prendeu um cidadão por ter publicado na sua rede social, em 2018, críticas ao PT. Ele nem estava na manifestação do dia 8 de janeiro, e o cara está 2 anos preso. Cadê a nossa liberdade de expressão? Agora a gente não pode mais opinar na internet, a gente não pode mais falar o que a gente pensa na internet, que a gente vai ser preso. Isso é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. Parabéns, vereador Léo. A gente precisa se posicionar assim. A gente não pode ficar quieto referente a tudo isso que vem. Obrigado, vereador. Então, é isso, presidente, que hoje a gente traz aqui essa casa. Muito triste, muito comovido com essa situação. E eu tenho certeza que o homem lá em cima não dorme. E justiça será feita com toda certeza no nosso Brasil para libertar a nossa nação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Jean Pirola. Senhor presidente, cá nós aqui novamente, mas eu quero começar a minha fala com uma imagem ali que eu mandei para o Marciano, que retrata justamente tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? E é uma frase muito bem colocada, que é o que nós vemos hoje. A formiga, com ódio da cigarra, votou no inseticida. Morreram todos, incluindo o grilo, que votou nulo. Isso é uma frase que nós temos que usar. Porque o que eu vejo de gente dizendo o seguinte: eu votei no Lula porque eu não gostava do Bolsonaro. Matou todo mundo. Eu não fui votar porque eu não gosto nem do Lula e nem do Bolsonaro. Tá aí o isentão. Matou todo mundo também. E tá matando. Porque o que nós vemos hoje, senhor presidente, acontecendo no país, como diria um ex-presidente presidiário que se tornou presidente novamente, só no Brasil, né? Nunca na história desse país, um outro país teve que se intrometer para tentar, de alguma forma, modificar o que está acontecendo. Isso é vergonhoso para todos. Vergonhoso, principalmente para aqueles que acreditaram nas falácias deste que aí está comandando o país. Eu vi uma reportagem essa semana, ele enfrentando o presidente Trump, dizendo o seguinte: o meu governo abriu mais 319 novos comércios mundiais, mas nós não temos 200 países no mundo. Ele está vendendo para a Lua, esse filho da mãe. Me perdoa a palavra. Ele está negociando com Netuno, com Plutão. Não existe outra explicação. Isso se chama narrativa. E quando a narrativa, a mentira, é contada várias vezes, ela se torna verdade. Eu vi hoje uma postagem que trouxeram o Che Guevara do inferno e jogaram ele no capitalismo. E ele chegou lá, tinha um cidadão usando uma camiseta com a foto dele. E ele perguntou: quanto custa essa camiseta? $40. Mas quantas camisas dessas foram vendidas? Ah, milhares. Ele: opa! O capitalismo é bom. Então essas são as narrativas, as histórias, que quando são contadas várias vezes, se tornam verdade para aqueles coitados, muitas vezes, que escutam. Aquilo que a vereadora Beth falou aqui, eu até posso dizer que tem um ar de verdade. Até porque o Brasil talvez nunca esteve à sombra da fome. Porque nós somos o celeiro mundial. Nós somos o país que mais planta e colhe. Como que alguém pode passar fome no Brasil? Pela incompetência dos governadores. Pela incompetência da esquerda que está há mais de 20 anos no comando do país. Ou estou mentindo? Ou passaram fome apenas no governo Bolsonaro? Porque fora o governo Bolsonaro, ou foi ditadura, ou foi esquerda que comandou o país. Então eles são tão ruins no governo que eles conseguem mentir para a população dos próprios erros que eles cometeram, jogando a culpa nos outros. Ah, estamos levantando os índices. Ah, estamos fazendo isso, fazendo aquilo. Mas por que não fizeram antes? Porque não tem competência alguma. Haddad. O cara falou que não estudava e hoje é ministro de Economia. Isso é uma vergonha, é um atraso para o país. Aí nós vemos, vereador Rick, a Argentina
que estava quebrada, falida, moída. Nós íamos aqui comprar produtos por bagatela. Mudou o governo, saiu de esquerda, veio para a direita. A Argentina hoje cresce. A Argentina hoje é um foguete. É o único país da América do Sul que tem acordo com os Estados Unidos de livre comércio, de livre entrada. O cidadão argentino pode entrar nos Estados Unidos sem passaporte. E nós, brasileiros, nem na Argentina conseguimos mais entrar. Aí vem falar que o Brasil está melhorando. Mas melhorando em quê? Diz para mim o que o Brasil está melhorando? Ah, porque a Globo falou. A Globo fala tudo verdade, isso é verdade. Tudo que a Globo fala é verdade. Ah, eu escutei na Globo. Eu escutei na Band News, eu escutei na Band News, é verdade. Rapaz, tem um canal agora que me disseram na TV aberta, chamada Canal do Governo, né? Ou Canal do PT, uma coisa assim, né? Esse só fala a verdade. O agro, melhor agro do Brasil, é o MST que faz. Porque eles têm o arroz orgânico. Então, vem falar para mim que o governo de esquerda está melhorando o país? Me diz onde? Me aponta onde? Vieram aqui em Itajaí, contaram um monte de lorota, que nós vamos construir a fragata, que nós vamos fazer isso. A 470 era em 2014, que a Dilma esteve aqui, disse que ia entregar para o povo catarinense. O que fizeram até hoje? Nada. Nada. Simplesmente nada. Além de não fazer nada, ainda aumentar impostos. Infelizmente, hoje, já concedo a parte, vereador Rick, nós vivemos num país onde a democracia é aquela que, enquanto eu mando, você obedece. Essa é a democracia do PT no Brasil hoje. Não existe outra. Não existe outra democracia no país hoje. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo. E, infelizmente ainda, aqueles que deveriam nos representar, legislativo, executivo, judiciário, se uniram, mas se uniram contra o povo brasileiro. As instituições, infelizmente, corrompidas. E é isso que nós estamos vendo no dia a dia. E é isso que nós estamos sentindo na pele. Porque hoje o tarifaço vai entrar em vigor. Daqui a um mês, nós vamos ver como vai estar o Brasil. Culpa de quem? Do Bolsonaro? Preso com uma tornozeleira? Esse é o culpado. Ou é o Nine falando um monte de bobagem, talvez bêbado, que a gente não sabe se não está bêbado, falando, né? Que gosta de beber. Que disse ontem, ou domingo, no evento do PT, que o socialismo vai vir para o Brasil. Conceda a parte, vereador Rick. Obrigado pela parte, vereador. E as duas coisas que tu falou exatamente no teu discurso eu quero tocar aqui. Primeiro, eles falam em democracia, né? E o Lula se abraça com as democracias que existem no mundo. Vou dar 3 exemplos aqui: Rússia, China e Venezuela. Não tem alternância de poder nesses lugares. Que democracia que é essa? Onde existe democracia na Rússia se o presidente da Rússia está a vida inteira no poder? Aonde existe democracia na Venezuela se o presidente está a vida toda no poder? Que democracia que é essa? E sobre o socialismo, vereador Pirola, é muito bom dividir o dinheiro, né? Dinheiro dos outros, né? Por que essas pessoas, esses políticos de esquerda, não dão exemplo? Não começa a dividir o seu próprio salário com quem precisa? Ah, daí não pode, né? Mas dividir dinheiro dos outros é uma beleza, né, vereador? Obrigado e parabéns pelo posicionamento. Obrigado, Rick. Mas ontem o Lula falou no discurso dele, né? Que ele tem que ter um aumento porque ele dá 4 mil por mês para o PT. Conceda a parte, Paulinho. Para ver se dá tempo. Quando você falou ali da questão de dar opinião, não é dar opinião, é só passar o fato. Só dizer o fato já está dando problema. E diante do poder, dos 3 poderes que o vereador falou, eu lembro, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Porém, lá em 1980, quando a gente ainda jogava bola, tem a imprensa. Só que a imprensa ela ainda continua na cabeça de muitas pessoas, só que tem a imprensa chula, que onde paga mais leva, e tem a imprensa séria. E o 5º poder ainda somos nós, o que a deputada falou ontem. Nós temos que interpretar o que essa imprensa suja traz ainda, para que a gente possa ter a nossa opinião e levar realmente a verdade para os 4 cantos do Brasil. Obrigado, Paulinho.
mas eu teria um outro assunto para falar, até tinha um vídeo para passar. Quero pedir perdão para o diretor Alexandre Witkowski. Nós estivemos na escola hoje, 30 segundos para encerrar, senhor presidente. Nós estivemos na escola hoje de ensino fundamental Nova Brasília, um exemplo de escola, tá? Um exemplo de trabalho que é feito lá com as crianças autistas, sabe? E eu tenho certeza que o exemplo dessa escola vai ser levada para os 4 cantos de Brusque, não só, mas para os 4 cantos de Santa Catarina, quiçá para todo o Brasil, que é a sala sensorial que eu vou apresentar aqui na próxima sessão, porque vale a pena conhecer esse espaço. E, para encerrar, senhor presidente, né, que Deus possa olhar com carinho o nosso país, porque eu ainda acredito que Deus é brasileiro. Obrigado, senhor presidente.